finalizar colocando algumas referências que estão no nosso horizonte. Sem dúvida que a referência última é a quarta conferência, né? Mas antes de chegar nela, eu quero falar daquele ponto lá, onde é que nós queremos estar no final de 2010. Eu me lembro que na terceira conferência, eu me lembro de ter falado isso, que a gente deveria começar a pensar nesses termos. Onde é que a gente quer estar daqui a X tempo? Né? De que maneira de trabalhar nesse nosso campo? Por que o final de 2010? Não é óbvio, porque o final do governo Lula, né? Que foi o governo, é preciso reconhecer isso, foi o governo que deu espaço para a gente ressurgir, depois de uma década que a gente andou meio submerso, falando do governo estadual, do governo municipal, sem muito diálogo com o federal. O governo Lula conseguiu. Ele consegue, quando ele emergiu e ela começou a ver tudo que você sabe. Muito bem. Então, o final desse governo, para nós, ele coloca pelo menos dois, eu coloquei, né? Alguns desafios e metas e o próprio ano eleitoral. Como desafio, o que eu consigo pensar que é uma situação desejável no final de 2010? Ou seja, se chegar no final de 2010 com isso, eu vou dizer que a gente vou me sentir, digamos assim, satisfeito, dizer, o governo chegou a dar um pouco bastante razão. Primeiro é a PEC aprovada, né? Você vai falar da PEC? A outra, ponto, já falar. Eu já imagino que já esteja bastante esclarecido por que isso é importante para nós. A gente quer subir de status, querendo passar a ser direito constitucional. É a saúde. E a educação é isso que a gente quer. Aí se conseguir, eu acho que vai. E se conseguir, o papo muda, viu? Aí é uma outra construção. Aí a gente não vai mais ter uma losanha que diz assim: a participação dos estados, dos municípios se faz em regime de colaboração. Não é regime de colaboração, não. É mandato constitucional. Como é que o senhor vai fazer para cumprir a Constituição? Né? Segundo, a Kaizen efetiva. Eu acho que nós estamos caminhando para lá. Nós vamos começar um movimento agora para tentar recolocar na casa, tentar colocá-la na casa civil. Voltar a fazer um movimento, porque o ministro Patrus, cujo compromisso de envolvimento que é um compromisso inquestionável, já fizemos uma boa discussão, está todo mundo concordando. É muito difícil de construir a descentralidade numa Câmara que está localizada no gabinete de um ministro. Como é que eu vou dizer? O ministro não convoca o ministro. Então, a capacidade convocatória de uma Câmara interministerial, ela está na presidência da República, na Casa Civil. Então, a gente tem que fazer um movimento da direção da Casa Civil, também porque parece que a presidência da Casa Civil, então a gente precisa dialogar. Né? Eu tenho muita preocupação com isso, porque a gente tem que mandar isso na cabeça. O que é que vai acontecer em 2011? Qual é a base que nós temos? Eu tenho usado a imagem de fincar estaca, tem que fincar algumas estacas, eu não tenho processo. Qualquer que seja o resultado, não podemos ver data alguma aqui, mas qualquer que seja o resultado, eu não tenho muita dúvida de que há riscos na atual construção, porque ela não é tão estabelecida. Nem mesmo a presidência do Conselho da Presidência da cidade, meu amigo. Eu trabalhava, né? Os órgãos, os conselhos estaduais consolidados, acho que é uma meta possível, avançamos muito, viu, Miguel? Não sei a opinião de vocês, mas criamos aquela comissão do conselho, que levou 6 meses batendo cabeça e agora já se encontrou, né? Até achar seu jeito de funcionar, construção de agenda, que é bastante normal. Tem uma proposta que eu acho muito boa, a Rosângela que está fazendo, de que a Kaizen comece a fazer uma comissão igual a dos presidentes estaduais para reunir os órgãos estaduais de governo. Acho que isso é uma boa proposta, né? Lá em Brasília, junto com o Conselho, próximo, né? A data do Conselho e os órgãos estaduais. E o ano 2010, obviamente, incidindo no debate eleitoral. Vocês vão ter que fazer nos estados, nós vamos ter que fazer todos nós na campanha nacional. Por último, que eu já estou há quase uma hora falando, para que convocar a quarta conferência? O que eu quero dizer com para que convocar a quarta conferência? Eu não acho que você convoca a conferência
governo paga, ele pega e vai para algum lugar e faz 4 dias de debate interessante. Não é assim, obviamente. A pergunta é, para que precisa de uma quarta conferência? Então, a gente quando faz a retrospectiva, a gente diz assim, a segunda conferência nos deu a ideia de Lausanne. A terceira conferência nos deu a ideia de sistema. A gente quer a quarta para quê? Para isso a gente precisa saber onde é que nós queremos estar no final de 2010 e o que a gente visualiza para frente. O ponto de partida é a Lausanne. Já existe a PEC aprovada, que eu suponho que já estará, e o início da implantação do sistema da política. O que vem em seguida? Esse é o desafio que eu acho que encontros como esse tem que enfrentar, e a terceira conferência mais 2 também. Qual é o próximo passo? Né? E qual é a contribuição da quarta conferência? O ano provável de realização da quarta conferência é 2011. A mais provável. Nós vamos repetir vocês vão participar dessa decisão, né? Vai começar a se discutir em Brasília agora. Nós vamos repetir o mesmo desafio da outra vez, da terceira, que é o seguinte: a gente acabou criando um cronograma que as nossas conferências são sempre no início do governo. Tem uma vantagem nisso e um problema. A vantagem qual é? Fazer o início de governo nos dá a ilusão de que a gente vai, a perspectiva do governo, que a gente vai conseguir incidir, né, pautar o programa de governo. Como diz lá no interior, nuance, talvez. E o problema que talvez seja o maior, e vocês dos estados que sofrem mais, é que está começando o governo. E um governo que está começando a organizar uma conferência. Agora, a gente gosta de fazer isso porque a gente está contando com o governo que está no poder, né? Então dá para convocar com ele, né? Aí você vai lá, negocia orçamento, tudo com o governo que você conhece, você não sabe o que vai acontecer no outro. Então tem um lado bom e um lado complicado, que a gente vai ter que enfrentar. E finalmente, qual é o lema geral? O que é que vai nos mobilizar em 2011? O que é que vocês acham que nos mobiliza em 2011? Né? Em 2007, eu bem me lembro do desenvolvimento, né? Aquele desenvolvimento e tal, aquele lema que levamos 5 horas no Conselho para escrever aquele lema. E em 2011 é o quê? O que é que vocês acham que vai ser em 2011? Quem vai mobilizar? Então, na verdade, é pensar a conferência nesses dois sentidos, como elemento mobilizador e sob que lema, e para que a gente quer? Para decidir o quê? Sobre o quê? Quais são as coisas? Não é uma coisa, obviamente, mas talvez qual é o nosso grande objetivo, ou 2, e depois as questões mais concretas. Eu acho que eu terminei, desculpa, viu, Miguel, mas como diz o outro, veio de tão longe, aí tem a página do Conselho que todo mundo sabe, né? Obrigado, viu?